Meu nome é Natália, sejam todos bem-vindos ao podcast das Sete Pétalas. É uma alegria ter aqui, né, uma pessoa tão especial que é a Melissa. A Melissa Andrade Costa. Ela é a secretária voluntária nacional de Relações Institucionais na Nova Acrópole, do Brasil, Seção Norte, e autora do inspirador texto, né, O Poder de Ser e Existir, fazendo a ponte entre o céu e a terra, que escreveu na Natureza Feminina, né, na edição de 2025 desse ano, no mês de julho, esse texto tão maravilhoso que vem inspirando a gente a poder ter esse momento dessa conversa, né, de poder refletir mais a respeito desse assunto tão importante para a gente. É uma alegria mesmo, viu, você ter aceitado o convite de poder escrever, e muito especial. A Melissa, né, eu tive a oportunidade de um tempo de ter ela como professora na Nova Acrópole, uma inspiração, assim, né, vai fazer 30 anos de Nova Acrópole, então é muito bom ter você e você ter aceitado esse convite aqui, viu? Obrigada, Natália. Obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui com você. Foi um prazer escrever o artigo para a Agenda Natureza Feminina. E eu sou admiradora do trabalho de vocês, as Sete Pétalas. Eu acho que trazer esse elemento do feminino, né, com leveza, com graça, resgatando o melhor do eterno feminino, é um trabalho muito bonito, que eu valorizo. Então, para mim é um prazer estar aqui. Obrigada. Então vem ser um bate-papo bem, assim, para a gente poder ter uma troca, né? Acho que isso é tão importante e dizer para as pessoas, né, que quiserem nos acompanhar, para acionar aí o sininho, né, chamar uma pessoa para conhecer esse conteúdo tão inspirador e seguir a gente, né? É, Começando aqui na nossa roda de conversa, vou fazer uma pergunta a respeito desse texto, né? Por que precisamos fazer essa ponte entre o céu e a terra para descobrir o nosso propósito? Por que é importante essa ponte? Eu considero, Natália, que é muito comum, né, as pessoas que têm uma necessidade profunda de respostas, às vezes fazerem uma divisão, né, entre vida espiritual, a vida da consciência e a vida no mundo prático, a vida no mundo concreto, né? É muito comum que às vezes as pessoas polarizem de um lado ou do outro, né? Muita vida só espiritual, muita vida só concreta. E eu considero que uma vida humana completa, né, profunda, na verdade, é uma vida onde a gente consegue dar sentido para tudo aquilo que a gente faz, ter um coração radiante, profundo e presente, né? Tem que ter um sentido mais profundo por trás de tudo aquilo que a gente faz, mas ao mesmo tempo tem uma objetividade, um pragmatismo, a capacidade de atuação no mundo concreto, né? Eu gosto muito dessa ideia de que a gente precisa dominar todos os elementos da vida, né? Precisamos dominar o fogo, né? Esse elemento mais profundo. Precisamos dominar as nossas emoções, o elemento próprio da água. Precisamos também dominar o elemento próprio da terra, né? Saber lidar com os Sim. elementos próprios da vida, ganhar dinheiro, fazer a vida acontecer, né? Então eu acho que essa integração entre céu e terra faz com que a nossa natureza humana seja plenamente vivida. Existe uma passagem num trecho interessante de um livro antigo egípcio, chamado Pimandro, atribuído a Hermes Trismegisto, e que fala que o papel do ser humano é fazer a ponte entre o céu e a terra. E eu acho essa ideia muito inspiradora, sabe? A gente precisa se conectar com as ideias, com os ideais, a evolução humana, mas ao mesmo tempo a gente precisa trazer esses grandes ideais no nosso mundo objetivo, né? Eu acho que a gente precisa refletir esses ideais na nossa conduta cotidiana, né? A gente Sim. estava falando sobre isso agora, as nossas questões familiares, com os pais, com os filhos, né? A vida é cheia de desafios todos os dias. Então, acho que o que nos cabe é pegar essas grandes ideias que sempre inspiraram a humanidade e trazer essas ideias para o nosso mundo concreto, fazendo uma ponte mesmo entre o céu e a terra, né? Se Sim. inspirando com os ideais, mas transformando isso numa ação eficaz, objetiva, inteligente, para a gente dar respostas, né, mais eficazes para a nossa vida cotidiana. É isso. Então, essa é a necessidade que eu vejo da ponte. Sim. E é tão importante, né, porque na verdade a gente não está aqui só para pagar boleto, né? Sim. Ao mesmo tempo, justamente, essa vida, lógico que é bom trabalhar, é bom, né, a gente poder materializar aqui as coisas que a gente quer, os nossos sonhos. Mas ao mesmo tempo não é só isso, né? É Uhum. muito para além disso. E ao mesmo tempo também a gente não pode ficar só na busca espiritual, algo mais alto, e não viver a terra, né? Não querer viver as experiências que a terra dá. Então, assim, muitas vezes, como você falou, né? A gente tem as dificuldades, né? Que a gente pode, o sujeito passar na vida, e esses momentos a gente tem essa conexão com algo mais alto que nós, né? Um elemento espiritual, uma força superior, né?
é o que auxilia a gente caminhar aqui, né, nesse chão aqui, e conseguir realizar as coisas que a gente quer e fazer o que a gente precisa fazer também, né. Você sabe que esses dias a gente teve uma aula com uma dirigente, uma instrutora nossa, que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, sobre o que nos causa cansaço, sabe? E que muitas vezes é a gente rejeitar as experiências que a vida nos traz. E para mim essa integração entre céu e a terra, vida espiritual e vida objetiva, tem muito a ver com isso, sabe? O que a vida me traz hoje, né? Qual é o desafio presente, as relações, as conexões. Eu preciso dar resposta para esses problemas. A grande questão é como a gente dá resposta. A gente pode dar resposta de um jeito reativo, bravo, chateado e se perder nessa resposta para a vida. Ou a gente pode encontrar um caminho, que é um caminho mais profundo, de paz interna, para dar resposta. Nosso diretor nacional tem trazido muito essa imagem, e eu tenho achado isso tão bonito, que é essa ideia da gente manter o nosso coração em paz. Eu acho que esse é o nosso desafio, sabe? É a gente viver com o nosso coração em paz. Só que não é uma paz inerte, sabe? Onde eu estou parada e a vida, né, tá sem movimento. Mas é a capacidade que a gente deveria ter de dar respostas com o coração em paz e respostas que façam a vida funcionar, né? E Sim, sem rejeitar as experiências que a vida traz, ou seja, eu aceito tudo aquilo que a minha vida me traz, que é a minha história, que é aquilo que é próprio para eu viver. E vivo as experiências que me cabem viver da melhor maneira possível. Os antigos gregos tinham essa concepção, Aristóteles tinha de arete, que é a excelência humana, é a virtude da excelência. Então, essa ideia que a gente deveria, por excelência, fazer o melhor que a gente pode em tudo que a gente faz, né? Ou seja, a vida traz experiência, eu não rechaço, eu não deixo para lá, porque isso me exaure, mas eu encaro a experiência que a vida me traz e tento fazer o melhor que eu posso, sabe? Eu penetro na vida ao invés de fugir da vida. Eu aceito o desafio, aceito as experiências, aceito o que a vida me traz e com o meu coração eu dou uma resposta para a vida. Aí eu acho que a vida fica integrada, sabe? sim, Não é um momento de meditação versus um momento de vida concreta, mas é a vida em movimento e ao mesmo tempo o meu coração aceso e em paz, sabe? Eu acho sim. que essa é a integração de uma vida mais profunda. E faz a gente pensar, né, que nada acontece por acaso, né, e quanto mais a gente está ligado ao nosso coração, esse movimento que acontece, e o que ele falou, né, da gente, Uhum. apesar dos desafios, apesar dos acontecimentos da vida, conseguir encontrar essa paz interna para lidar com os desafios da vida, né. E é uma busca realmente, para a gente conseguir encontrar essa paz é muito para além, né, da vida material, né. Sim, sim. Muito É um bonito. treino, na verdade, o Sim. tempo inteiro, né? Constante, né, porque às vezes tem um desafio do dia, a gente conseguir encontrar uma paz ali naquele desafio do dia, né, e ter essa ligação com o alto para poder lidar com as dificuldades mesmo é uma chave, né, para a vida mesmo, eu sinto isso também. E, você fala, né, no texto que muitas pessoas vivem de modo automático, né, e quero saber um pouquinho, para você falar um pouquinho de que quais práticas, né, que a gente pode ter atenção no nosso dia a dia, para que a gente possa sair desse automático, né, o que você pode ensinar para essas Hum. pessoas a saírem do automático no dia a dia, para essas Sim, mulheres? sim. Eu considero que esse é o nosso grande desafio, né? Porque no nosso dia a dia a gente faz as coisas e quer resolver as coisas, mas não está presente naquilo que a gente faz, né? E eu considero que para que a gente possa sair do automatismo, a gente precisa ter uma disciplina interna, né? O que é essa disciplina interna que eu considero? Eu acho que a gente precisa ter um exercício todos os dias, que é um exercício de autoanálise, sabe? Para a gente aprender a ter mais vida interior. Uma prática que a gente recomenda muito em Nova Acrópole, que eu sempre recomendo para os nossos membros e de forma geral, que é essa prática do diário, sabe? Blavatsky, Helena Blavatsky, que inspira também o trabalho de Nova Acrópole, ela falava sobre isso, sobre a importância dessa autoanálise e ao mesmo tempo da gente contemplar as virtudes humanas, né? Então, eu considero que a gente parar todos os dias para poder fazer uma autoanálise, ver o que foi bem, ver o que a gente poderia melhorar, é importante para sair do automático, porque a gente identifica os nossos padrões de conduta, né? Quando a gente foi reativo, quando é que a gente brigou e não devia, quando é que a gente saiu do prumo, e a gente identifica. E quando a gente identifica isso, identifica também os nossos pontos altos de consciência, é a oportunidade naquele momento que a gente tem de se reprogramar, sabe? De fazer uma proposta de fazer diferente. Então, se hoje no início do dia eu revejo aquilo que eu fiz ontem e eu programo o meu dia com uma nova atitude,
né? E eu tenho uma proposta de viver. Hoje vai ser um dia presente, hoje vai ser um dia com o coração em paz. Então, o tempo inteiro eu estou me lembrando dessa minha proposta de vida. Então, isso me ajuda a estar mais presente, isso me ajuda a estar mais consciente. Essa é a primeira prática que eu recomendaria. E a segunda, eu considero que a gente precisa, como recomendavam os gregos, ter um momento próprio para os divinos ócios. Sabe o que eram os divinos ócios? Na tradição grega, eles falavam que existia um negócio, que é o tempo que você dedicava para ganhar dinheiro. E existia o ócio, que era o divino ócio, que era o tempo que você dedicava para as coisas próprias da alma. E eu considero que a gente também tem que ter uma vida onde isso cabe, sabe? Onde a gente dedica a arte, a filosofia, a conexão com as pessoas, onde a gente está sempre se renovando. Disciplina, o nosso diretor nacional fala muito isso, eu acho isso muito bonito, é a capacidade da gente manter o centro. Não é só acordar cedo e fazer as coisas, sabe? Mas uma vida disciplinada é uma vida que eu garanto a mim mesma. Eu garanto o meu estado de consciência lúcido, eu garanto o meu estado de consciência em paz, pela forma como eu escolho viver. Então, eu me analiso todos os dias, faço uma prática de introspecção todos os dias, e ao mesmo tempo eu tenho um tempo próprio também para cultivar para as coisas da vida interior. Aí eu coloco vida na vida, sabe? Na minha vida cotidiana. Então, eu acho que a gente tem tempo para tanta coisa, né? Sim. Eu acho que às vezes a gente não dá tempo para as coisas mais importantes, que são as coisas voltadas para o nosso próprio desenvolvimento, vida interior, que precisa ter um tempo próprio também para que eu possa iluminar a minha vida de sentido, propósito e presença. E que dá energia para a vida também, né? Porque quando a gente tem esses momentos de pausa, né, de reflexão, seja, igual você falou, uma busca filosófica, um momento de autocuidado, né, e às vezes até de convivência com outras pessoas, de compartilhamento, né, eu acho que é um momento que a gente se nutre, né, e consegue observar mesmo o que está precisando melhorar na nossa caminhada, o que eu preciso fazer, né, justamente sair desse automático. Será que eu estou fazendo hoje? É preciso disso mesmo? Então, ter esse momento de pausa, né, essa busca para a alma, né, é o que faz a gente saber se a gente está na direção certa, né. Tem uma coisa que você falou, né, do diário, eu acho que é bem isso, né, quando a gente chega à noite, eu venho procurando, né, alguns dias fazer esse exercício comigo também, é um momento também que a gente diz para nós mesmos: "Olha, eu tô te vendo, né, eu tô vendo suas ações", então assim, porque muitas vezes fica no automático, a gente nem percebe que às vezes tem algumas reações perante a vida. E quando a gente dá esse momento de reflexão ao final do dia, de olhar, né, a gente tem essa oportunidade de falar: olha, calma, eu vi que você fez isso, né? E aí eu tenho a oportunidade de renovar comigo mesmo o que eu quero para o próximo dia. E o bom é que o sol nasce todos os dias, né? Claro. E dá essa oportunidade da gente se renovar e fazer diferente, né? Você sabe que tem uma imagem que eu acho muito bonita na tradição chinesa, que é a imagem que fala que o nosso coração é a nossa casa, né? Tem uma frase também de um poeta brasileiro, que eu não vou me lembrar o nome, que fala sobre isso, que eu acho muito bonito, que diz assim: eu moro em mim mesmo. E eu acho que isso que você está falando tem a ver com isso, sabe? Da gente estar sempre indo para o fogo, sabe? Esse processo de nutrição interna, né? Esse processo de cultivar o centro, essa vida dentro. Porque eu considero que quando a gente cultiva essa vida dentro, a gente entra em contato com a nossa alma, com o nosso próprio coração, a gente pode reverberar a vida. Quando o ser humano perde contato com a própria alma, com o seu próprio coração, ele se esgota, a vida se esvazia. Então, essas disciplinas ajudam a gente a voltar para o centro, sabe? A nutrir o fogo, a estar em volta desse ponto alto, né? Na Acrópole, a gente gosta muito de ter essa imagem da Acrópole, porque nas culturas antigas, nas cidades, estado gregas, o que era a Acrópole na realidade? Era o ponto central da cidade onde você tinha os templos e também os prédios públicos principais. Na Acrópole, na cidade de Atenas, por exemplo, é isso, né? Os principais templos da cidade, Partenon, onde era um templo à época oferecido à deusa Atena, né? A deusa da sabedoria. Então, essa ideia da Acrópole, da cidade alta, significa a gente tem que sempre ter um lugar alto para onde ir. Onde a consciência se conecta, onde ela se renova, onde ela sonha grande. Esses dias eu tive a oportunidade de ter contato com uma pessoa que eu tenho muito carinho e eu percebi como ela estava capturada pela problemática da vida pessoal. O que significa isso? É quando a consciência gira em torno só do meus problemas, minha casa, minha família, e ela se esgota, a nossa energia vital se esgota só na vida pessoal. Então a gente tem que resolver as coisas da vida pessoal, claro que tem, né? A gente tem uma vida pessoal para cuidar, mas a alma, a nosso coração, ele tem que sonhar, sabe, com a evolução, com o infinito, com a beleza, com a bondade, com a evolução,
Porque quando a gente sonha alto e a gente vem e lida com a vida, fica tudo mais leve, fica tudo melhor. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem, sabe? De estar sempre ligado a essa acrópole superior, a esse ponto alto, e ao mesmo tempo saber estar no mundo, né? Resolvendo os problemas, mas não se capturar simplesmente pela problemática da vida pessoal. Meu carro, minha família, minhas coisas, são muito limitado. Consciência humana é ampla e infinita. Então, a gente precisa deixar a nossa mente, a nossa alma se conectar com os sonhos, grandes sonhos da humanidade. Porque quando a gente se conecta com os grandes sonhos humanos, a gente tem força, motivação, energia e vida. E eu acho que é aí a grande fonte da vida, né? Quando o ser humano se conecta com os seus sonhos mais profundos da sua alma. E uma coisa interessante que você falou foi isso, né, das problemáticas das vidas e às vezes os pensamentos, né, e eu vejo que isso traz muitas vezes, assim, um pensamento circular, né, a pessoa fica naquele pensamento circular e realmente esses momentos que a gente pode buscar algo do alto, né, igual você deu o exemplo aí da Nova Acrópole, né, permite a pessoa sair daquele pensamento circular e ver a vida por outra perspectiva, né? E ver a vida com um olhar diferente e ver que o problema não é maior que ela, né? E sim que ela é maior e que ela consegue sair do outro lado, né? E tem onde buscar, né? Para poder sair do outro lado. Você trouxe uma imagem interessante, que é essa imagem do pensamento circular, né? Essa é a ideia Uhum. mesmo, você fica gerando em círculo, né? O que é um pensamento circular? É quando você começa a analisar o mesmo problema do mesmo jeito. Aí o pensamento repete, você não sai do lugar. Então, o que a gente precisa? Quebrar essa circularidade do pensamento, arejando a mente. Como é que a gente areja a mente, areja a alma, areja o coração? Trazendo novas ideias, trazendo novos sentimentos, nos renovando por dentro. Ontem eu estava conversando com um membro nosso que estava precisando tomar uma decisão. A gente estava refletindo um pouco sobre isso. Quando a mente está travada, estagnada, circular, você não decide, porque você não enxerga. Você espera ir para esse ponto alto, espera limpar a mente para que você possa se posicionar e se decidir, né? Então esse é o espírito, é renovar e buscar. E quando a gente vê que está muito estagnado, se estranhar e sair desse ponto, né? No fundo, a tradição budista fala sobre isso. Mais poderoso do que aquele que vence 1000 guerreiros em batalha é aquele que é capaz de vencer a si mesmo. Então, a grande batalha da vida, no final das contas, não são as coisas e nem as pessoas, mas é a gente com a gente mesmo. É a capacidade de a gente se manter bem, se manter no centro, arejado, feliz, né? Se vencer, Se né? vencendo todos os dias, fazendo com que a nossa parte mais luminosa e mais profunda prevaleça. E essa é a batalha de todos os dias, E né? de todos nós, né? Acho que é Todos isso. Não nós, tem nenhum que não tá nenhum. isento, né? Aqui. Somos seres humanos. Sim, Essa é a batalha sim, humana. sim. É isso mesmo. Muito bom. Uma pergunta bem importante, né? Qual é o preço da gente não seguir, né, nosso coração e não sermos o que viemos realmente para ser? O que perdemos quando escolhemos apenas existir, né, nessa vida mais material? O que você sente que acaba se perdendo ou causando na vida, né? Sim, sim. Eu considero, Natália, que na verdade quase a maior parte das pessoas, sabe, acaba vivendo uma vida um pouco sem propósito, sabe, um pouco perdida, um pouco sem sonho. E eu acho que quando a gente está desconectado dos nossos sonhos, sabe, daquilo que é próprio nosso, isso gera um nível muito grande de frustração, sabe? Porque são sonhos não realizados, são experiências não vividas. E aí isso vai trazendo um peso que eu acho que é muito negativo. A gente está falando sobre o processo de envelhecimento agora há pouco, né? Eu acho que o que a gente deveria cada vez mais aprender a fazer é ser fiel à nossa proposta de vida e sabendo processar as experiências para que a gente possa viver e envelhecer de forma leve. Quando as pessoas não seguem a sua jornada, elas negam a si mesmas, elas vão ficando pesadas e frustradas. E a vida para de fluir, sabe? Então, eu acho que o nosso fundador de Nova Acrópole, ele falava que o nosso ideal era da Afrodite de ouro, sabe? Era uma alma eternamente jovem. Nesse sentido que, para mim, juventude é entusiasmo, alegria de quem segue os seus próprios sonhos, sabe? Quando a gente não segue os nossos sonhos, não é fiel a gente mesmo, o peso, na realidade, é a frustração, né? É um preço alto, né, que a gente precisa pagar. Então, é sempre voltar para dentro de si e perguntar, né? Vale a pena? É isso que eu quero? Isso está alinhado com quem eu sou? Estou sendo fiel aos meus princípios? Porque, no fundo, o que dá para a gente realização é a gente estar conectado com a gente mesmo.
Todo o resto é cenário, né? Então Sim, a gente precisa estar em paz. sim, sim. E dentro disso que você falou, eu vejo que muitas vezes a gente não consegue identificar, né, que o motivo às vezes de uma ansiedade, de uma crise, de uma depressão, muitas vezes está ligado a essa falta de percepção, né, de se sentir, de saber o que se conecta com o nosso coração, do que a gente quer, né, desse propósito de vida, dessa busca. E eu vejo que é por conta disso, né, essa falta de parar para poder se observar, observar o que o corpo está dizendo, o que isso quer dizer para a gente, né, que nada é por acaso, né, o que acontece na vida humana, né, o que acontece com nós, nada é por acaso. E ter essa percepção, né, observar: "Olha, Uhum. por que eu estou com ansiedade ou por que eu estou frustrada? Por que isso está acontecendo?". E muitas vezes é isso que você falou, né, às vezes chega na velhice é que quando a gente tem um tempo de silenciar, porque é quando a vida começa a ter um ritmo diferente, né, Sim. é quando muitas vezes a gente se depara com o que realmente a gente está vivendo, né, e eu acho que a gente não precisa esperar a velhice para viver isso, né, a gente pode todo dia, como igual você falou, com o diário fazer essa percepção, né, se a gente está indo na rota que a gente quer para não gerar essa frustração na velhice, né. É. É algo tão Você falou uma coisa que eu acho que é importante, é como essa desconexão com a nossa própria alma gera uma série de problemas mentais, né, de saúde mental, inclusive, né. Eh, a gente tem uma força dentro de nós, cada um tem, que precisa ser expressa. Quando a gente não expressa aquilo que é próprio nosso, isso gera uma energia presa, sabe? E essa energia presa, o que que acontece? Se ela não flui e a gente não vive aquilo que é próprio, ela faz mal para a gente mesmo, é uma energia represada, e essa energia trabalha contra nós. E de fato, é o motivo de uma série de doenças, não só psicológicas, mas físicas também. sim, Platão falava sobre isso, que todo adoecimento físico, na realidade, é reflexo de algum tipo de doença da alma, né? Uma doença psicológica, a gente poderia refletir. E você tocou num ponto que eu considero também importante, que é essa autoobservação, né? Que é o diário, é uma percepção de si mesmo contínua. A gente se escuta pouco, na realidade. E eu sei que a proposta da natureza feminina e das sete pétalas tem a ver com isso também, né? É de perceber, sabe? O nosso próprio corpo, os nossos ciclos, os nossos ritmos, a natureza. Eu acho que quanto mais a gente fica sensível para perceber a vida, mais a gente pode entrar em sintonia com ela, sabe? Ficar mais no passo próprio da vida, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, sabe? Ao invés de só correr, 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 né? sim, Observar, né? Então, saiu do tempo, vou chegar atrasada, o coração tem que estar em paz, né? Para poder se manter em paz, sim, né? sim, Porque a vida, ela é tão maior que a gente, né? A vida, ela tem um tempo dela e a gente tem que se adequar ao tempo dela, né? Não é sim, só o nosso tempo, a nossa imposição sobre as coisas, mas é a vida acontecendo e a gente sabendo navegar com ela. sim. E você falou, né, de se torna uma represa às vezes, né, e às vezes vê justamente essa imagem, antes de você falando, tá Uhum, vendo aquela imagem do rio, né, que na verdade a vida é como um rio, né, e é importante seguir, né, o que a vida tem e vem nos apresentando até a gente chegar no oceano, né, que é esse todo. Então, é um trabalho, né, eu vejo que tem muitas mulheres mesmo ali, algumas, às vezes traz algum questionamento pra gente no Instagram, e fala a respeito disso, dessa às vezes da ansiedade, de falta de conexão, né, de vendo ali essa busca também de querer como despertar, né, e e a gente percebe as causas, é justamente essa falta de muitas vezes de conexão com o seu próprio coração mesmo, né, sim. que é essa fala. E aí eu É, queria trazer um elemento aqui que eu acho que é claro, importante, porque a gente está falando muito sobre a vida interior, né? Mas a nossa proposta é falar sobre o ser e o existir, né? sim, E o existir, para mim, tem muito a ver com a objetividade e a disciplina, sabe? Para fazer com que as coisas aconteçam, que é uma energia muito masculina, na verdade, né? Então a gente está dentro dessa toada, né? Daquilo que é sim, próprio do feminino, mas eu considero que para que a gente possa estar equilibrado, todos nós como seres humanos, né? A gente precisa viver aquilo que é próprio, né? Eu hoje, como mulher, a energia própria feminina, bem integrado com a energia própria masculina, né? sim, Porque a gente tem uma expressão feminina, mas a gente tem que analisar o poder próprio do masculino também, que é a objetividade, que é a disciplina, que é a ação, que é movimento sobre as coisas, né? E eu acho que para que a gente possa estar equilibrada, a gente precisa harmonizar essas duas energias, né?
Eu acho que eu até mencionei para você, eu sempre menciono, porque isso para mim é muito marcante, a imagem da árvore da vida da Cabala, que mostra de um lado aquele pilar que tem a ver com disciplina, objetividade, ordem, justiça, rigor, e o outro tem a compaixão, a bondade, a suavidade, o amor, e no meio você tem a beleza como expressão da harmonia. Então, se a gente está falando de uma vida humana completa e mais realizada, a gente está falando de seres humanos, independente de serem homens ou mulheres, que possam desenvolver essas duas facetas da vida. A gente precisa ser amorosa, compassiva, gentil, delicada e, né, abraçar o mundo, mas objetiva, disciplinada, forte, assertiva, né? Para que esses dois pilares da vida possam ser bem integrados, né? Da mesma forma como um homem, um cavalheiro, vai precisar desenvolver a objetividade, a disciplina, mas também a suavidade, o amor, a doçura, porque tudo precisa estar integrado, né? Sim. Expressamos isso de formas diferentes, como homens e como mulheres, mas ao mesmo tempo essas duas energias precisam estar em movimento, né? Sim, isso é tão importante, né? Eu lembrei que a gente estava até conversando aquele dia, falando assim que Platão, né, fala da importância de cada um cumprir o seu papel, né? Que o cumprir o seu papel é manter a harmonia, né? Que foi uma das coisas que você falou, justamente. Tanto o homem quanto a mulher têm um papel importante na sociedade, né? E são complementares. E ao mesmo tempo, dentro da gente, a gente também tem essa força, né? Que é essa força, igual você falou, do carinho, da suavidade, mas também tem que ter o objetivo, tem que ter ali a praticidade, o fazer, né? E eu vejo que a natureza ela se apresenta dessa forma também, né? A gente vê a força da lua, né? Que traz essa força muito ligada com a mulher, com a intuição, né? Com essa sensibilidade, mas também traz a força do sol, né? Todo dia nasce, da gente poder realizar, de poder fazer. Então, a própria natureza vem mostrando que é necessário esse complemento e que nós também somos parte dessa natureza, né? E observar isso é tão importante para a gente ver que assim, a natureza já é um livro, né? Que ensina como que as coisas são e devem ser, né? Naturalmente. Eu acho que você está trazendo um elemento que eu acho que é importante, que é quando cada um pode cumprir o seu próprio papel, sabe? Eu acho que hoje a gente está vivendo esse momento histórico, né? Onde que bom que a gente pode estar trazendo mais protagonismo, né, para as mulheres. Sim, Mas por outro lado a gente vive o machismo feminista na realidade, né? Onde a gente acha que o poder está associado a uma forma masculina de mando, por exemplo, né? Onde a gente esquece que na realidade o amor tem tanto poder quanto o rigor, né? E que o amor é muito poderoso, né? E que existe uma forma feminina de lidar com a vida, de liderar, de fazer com que as coisas aconteçam, e que essa energia, essa força ela é necessária, né? Ainda que a mulher ela ocupe cada vez mais espaços de protagonismo, de liderança, ela pode e deve fazer isso como é próprio de uma mulher e de uma forma amorosa e doce, e que isso é bom, isso é necessário para o mundo, né? Então, a mulher curiosamente tem cada vez mais espaço, mas ao mesmo tempo falta o que é próprio do feminino, curiosamente, né? Que a mulher está com sim, mais espaço, mas cada vez mais masculina. E aí é interessante porque fica faltando algo na sociedade, né? Fica faltando esse elemento próprio do feminino. sim, E aí eu acho que a gente deveria trazer esse feminino alto, né? O que é esse feminino alto? Essa ideia da mulher sábia, né? Eu gosto muito de um arquétipo na mitologia, que é o arquétipo da deusa Ísis, né, na mitologia egípcia, né? Que ela é maga, ela é mãe, ela cuida, ela conhece das artes da agricultura, né? Antigamente você tinha, né, essa mulher e no Egito tinha esse espaço social, tinha um grau de protagonismo também. Então, eu acho que essa ideia completa, né, da gente poder assumir os nossos papéis, mas como uma mulher a pode assumir, né, com amor, com doçura. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de acolhimento, o mundo precisa dessa doçura. sim. E eu acho que a gente tem que saber incorporar isso. Sim, e é uma busca, né, entender que existe, eu vejo, né, essa comparação do homem com a mulher e entender que nenhum é maior que o outro, né? Os dois são essenciais para a vida aqui na Terra, né? E são complementares. E esse carinho, né, que vem muito assim da mulher, do amor, essa é tão realmente essencial para a humanidade, né? Eu acho que pra gente, quem não gosta de sentir um carinho, um amor, não que isso também não tenha nos homens, mas é algo Muito muito natural, que é natural, cuidar, né? né? Que é o cuidar da mulher, né?
É um tema, assim, que eu gosto um tanto, acho tão importante, e essa busca que a gente vem tendo, né, na Sete Pétalas também, de trazer, resgatar cada vez mais esse feminino, doce, né, esse feminino do carinho, dessa busca, de entender que sim, podemos ser protagonistas, mas também podemos trazer com amor, e o amor tem poder, igual você falou, né. Eu não tenho a menor dúvida disso, e por isso que eu gosto do trabalho de vocês. E eu acho a agenda em particular muito bonita, a parte das imagens, né? Porque eu acho que quando a gente pode ter essas imagens belas, elas também são muito inspiradoras. E a arte toca a alma humana, né? E aí eu Sim, acho que a gente com belas imagens pode também promover esse feminino alto, né? sim. Sensível e profundo. É interessante porque, justamente a pergunta era a respeito de quais são as máscaras sociais que as mulheres veem atualmente, às vezes o sujeito está colocando, né? E é justamente isso que a gente está falando, né? Essa questão da dureza, às vezes, né? De justamente se colocar nesse lugar, às vezes, de ser muito homem, às vezes, na forma de se expressar, né? E que eu acho que você já até respondeu, então, nesse sentido, né? Que a gente pode buscar ser protagonista, mas ser feminina, né? E eu acho que uma coisa que é bom a gente refletir também, que é a gente resgatar ou cultivar um pouco essa arte da sutileza, sabe? Sutileza no sentido da gente transformar os nossos ambientes com mais estratégia, né? Então a gente harmoniza relacionamentos e ambientes, às vezes não é falando diretamente sobre o que precisa ser corrigido, sabe? Mas é impregnando nos nossos ambientes a energia correta daquilo que a gente quer que seja vivido, né? Sim. Então, às vezes a gente ajuda uma pessoa a se acalmar, não é dizendo para ela se acalmar, né? A É gente buscando ser calma. você estando calma do lado dela, de forma consciente, Sim, segurando a calma do lado dela, sim, né? E aí sim, você, que é como que você faz com uma criança, né? Você não vai ensinar para uma criança, seu filho pequenininho, né, que ele precisa parar de chorar e para de chorar, né? Mas se você estiver muito centrado e você estiver muito bem, você vai conduzi-lo para esse estado de espírito. E eu acho que a força do feminino tem a ver com isso também, sabe? Essa sensibilidade para perceber os ambientes, para de maneira intuitiva a gente poder atuar, né? Não precisa ser tão direto ou tão explícito, mas pode ser mais delicado, mais sutil e ao mesmo tempo profundamente eficaz, né? Tem uma frase no Bhagavad Gita bonita que fala sobre Krishna, né? Krishna, que é uma deidade importante na mitologia hindu, que fala o seguinte: olha, nada se move sem que eu esteja por trás, né? E ao mesmo tempo ele não aparece, né? Então, é de alguma forma a gente saber mover as energias e as forças da natureza de uma forma sutil e potente, mas ao mesmo tempo discreta e harmoniosa, sabe? A gente sim, não precisa, né? Vá, né? E vão mudar tudo. E às vezes, de maneira mais sutil e delicada, a gente pode conduzir, pode influenciar, pode puxar, pode inspirar de uma forma, às vezes, mais eficaz e com menos prejuízo, né? sim. Que não é fácil, é evidente, né? Mas eu acho que é uma boa ideia para a gente ter em mente, né? Dessa sutileza e delicadeza para a gente conduzir melhor a vida, como uma, né, mulher inspirada por esse ideal feminino. É super, esse é um ponto muito importante, né? Eu acho que é um aprendizado mesmo. Aprender esse lugar de como fazer o ambiente se transformar sem precisar impor o que eu quero, né? Mas sim mostrar, né? De forma nos meus gestos, na minha ação, no dia a dia, né? E dessa forma o ambiente vem se transformando, né? Que eu vejo que é uma capacidade que a mulher tem, negócio falou, pela intuição mesmo. Eu acho que quando a gente se liga procura, né, essa ligação com a intuição, ela vai bem mostrando o caminho, né, de como a gente pode percorrer para chegar aonde a gente quer, para transformar um ambiente que às vezes não tá bom, para ser um ambiente melhor, né. Eu vejo que é bem isso mesmo. E é um desafio, né? É um Sim, desafio porque sim. é sem às vezes precisar de falar, né? E é interessante porque o exemplo também, ele é algo poderoso, porque o exemplo facilita o outro aprender, né? Facilita o outro enxergar e a perceber como que pode ser diferente também. Sim. Queria compartilhar com você duas ideias que tem a ver com o que você acabou de falar, né, sobre essa ideia do exemplo, da presença. Uma delas é a imagem da flor de lótus. Ontem, em sala de aula, a gente estava lendo um capítulo de Helena Blavatsky falando sobre o simbolismo da flor de lótus, que é um símbolo muito universal. E por que a flor de lótus é um símbolo tão universal? Porque a flor, ela é o símbolo do espírito, ela é radiante, muito bonita,
mas ao mesmo tempo ela está posicionada sobre as águas que simbolizam a matéria. E as suas raízes estão ligadas, né, a essa parte mais interna da água, que às vezes é um pouco lodosa. Então eu gosto muito dessa imagem, que a gente deveria ser como um lótus, né? Irradiar essa beleza, um pouco dessa fragrância, né, mais profunda, sabendo navegar e estarmos flutuando sobre as águas da vida. Ou seja, estamos no mundo, participamos do mundo, mas não somos tragadas pelo mundo. Eu acho que essa ideia é bonita, sabe? De irradiar essa beleza e essa vida sobre as águas do mundo, né? E a segunda ideia que eu queria trazer e reforçar, que é essa ideia da intuição. Nova Acrópole, a gente tem muito essa ideia de formar pessoas, despertar almas, para que a gente possa ter uma sociedade diferente, né? A nossa proposta fundamental é a educação, né? Despertar a alma humana para o melhor que ela tem. E eu considero que nesse nosso processo de educação, a gente tem que trabalhar com essa construção desse novo ser humano. E esse novo ser humano, esse futuro ser humano, né? Que a gente está gestando, né? Nesse nosso momento histórico, ele vai precisar ser muito objetivo, inteligente, capaz e realizador, mas ele vai precisar também ser profundamente intuitivo e profundamente místico, né? Místico no sentido de conectado com a vida. E para mim a intuição tem a ver com isso, sabe? A própria ideia de Deus não é uma crença, mas é uma percepção de que fazemos parte do mistério da vida, de que fazemos parte de algo que é muito maior do que somos. E isso não é uma crença, isso é uma percepção intuitiva de nós como parte da grande vida. E para mim esse ser humano do futuro vai ter que expressar isso, sabe? Essa intuição natural da grandeza da vida e ao mesmo tempo perceber esse lado mais íntimo e oculto da vida. O nosso diretor nacional fala sobre isso, eu acho isso muito bonito, ver a vida por dentro, sabe? Existe a vida dessa planta que a gente observa, né, que essas flores que são verdes, mas ela irradia uma outra vida, sabe? Que é uma vida oculta, escondida, que eu posso não ver com os meus olhos físicos, mas que eu percebo de alguma forma. Eu sei se a planta está triste ou se não está, é a gente entrar na natureza e perceber a vibração da natureza, né? E isso tem a ver com o nosso elemento intuitivo, porque não são o que os nossos olhos físicos captam e nem o que as nossas mãos sentem, mas é aquilo que o nosso coração e a nossa intuição percebe que é real. É o despertar de novos sentidos, né? Os sentidos próprios da alma. Então, eu acho que a gente está nesse momento histórico muito oportuno para que a gente possa despertar novos poderes humanos. E um dos grandes poderes humanos eu considero é o poder da intuição, que precisa estar calcado num processo de purificação nosso interno, para que a gente possa estar com o coração mais aberto e presente, para que a gente possa se conectar com a vida, sabe? E captar mais a vida como ela é. Então, como isso não é fácil, tem muito trabalho para a gente fazer, mas ao mesmo tempo é uma tarefa histórica que não tem como a gente fugir, né? Porque a Sim. humanidade pede novas respostas, pede novas pessoas, novos seres humanos, homens e mulheres, e a gente vai ter que ser capaz de forjar, então, isso que a gente sonha como esse ser humano novo e melhor, né? Capaz de construir um mundo novo e melhor. Muito bom. É interessante, né, a sincronicidade, você falou da flor de lótus e na edição do próximo ano, da natureza feminina, a gente traz o simbolismo da flor de lótus, né? Excelente. É muito bonito ver a sincronicidade, né, nessa conversa aqui, já vendo que isso mostra que estamos numa direção, né? Falando dessa parte intuitiva, os sinais que às vezes a vida dá, me Sim, mostra, a sua fala já me traz, poxa, que legal, estamos nesse caminho, ela trouxe essa flor de lótus sim. simbolizando, e a gente está nessa busca mesmo, né, de ser esses elementos, simbolismo que a natureza traz e que podemos aprender, né, com esses simbolismos, que são tão importantes, né? A gente na realidade está muito mais integrado do que a gente imagina, né? As ideias circulam. Elas estão Justamente, aqui. justamente. Capta aqui, né? Ninguém é dono das ideias, elas fazem parte da vida. E falando um pouquinho, né, justamente assim, dessa busca, né, que a gente está falando assim, de encontrar na vida, de se encontrar, né, como mulher nesse lugar. Uma dica, né, de falar da mulher que sente que quer sair do automático, mas está com dificuldade, o que fazer, né? Teve até uma seguidora nossa que veio falar que ela sente, ela percebeu, né? Caiu essa ficha para ela, ela quer mudar,
mas ela está com uma dificuldade. Ela se planejou, fez metas para o ano, mas não está conseguindo dar o próximo passo, né? O que que você dá de conselho para que ela possa conseguir dar esses passos? Eu considero que essa jornada solitária, quando ela é muito solitária, ela é mais difícil, sabe? Porque a gente só com a gente mesmo no meio da confusão do mundo. Por isso que eu considero a gente se unir, né, em grupos, em fraternidades, Nova Acrópole, Escola de Filosofia, mas em espaços onde a gente consiga estar junto com outras pessoas que têm uma jornada afim. Qual é o valor disso? Porque isso dá para a nossa própria jornada muito mais intensidade, força e motivação, porque tem um método, tem um caminho, tem uma jornada, tem uma orientação, tem uma forma de viver, isso que nos impulsiona, né? Então, eu acho que pertencer é importante, sabe? Somos sociais. A Somos gente seres é sociais, né? indivíduo, a gente precisa viver a nossa história, mas a gente também precisa pertencer. E existe no ser humano uma necessidade de pertencimento, sabe? Pertencimento a uma comunidade, a uma família, essa ideia de uma família espiritual. Os budistas, eles têm essa ideia de uma sangha, né? A sangha é a fraternidade, né, da comunidade budista, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa de uma fraternidade, sabe? Tem um hexagrama, que é um hexagrama chamado Tui, que é chinês, do livro I Ching, e esse hexagrama Tui, que tem a ver com alegria, a imagem dele é a comunidade entre os homens, que são pessoas reunidas num lago e a fraternidade se expressando lá. Então, acho que a gente precisa expressar a fraternidade estando juntos, sabe? Tendo o nosso próprio espaço, mas trocando experiências, ideias, para que a gente possa crescer juntamente, né? As pessoas se juntam para fazer tantas coisas fúteis e sem propósito, né? E eu acho que a gente precisa se juntar também para poder renovar os votos com a nossa própria alma, o nosso compromisso em servir a sociedade, e que quando a gente soma a nossa bondade, o nosso coração, isso tem um poder que é bom para a gente individualmente, é bom para o mundo e soma luz, né? Soma fogo, soma poder, né? Então, eu acho que esse pertencimento ajuda a gente a sair dessa inércia, ter um exemplo, ter um companheiro do lado, ter um esquema para que a gente possa ter mais força para caminhar. É, e é tão importante, né? Porque tem gente que às vezes está a passos à frente, então são espelhos para a gente poder saber que é possível Sim. chegar mais à frente, né? Uhum. E até comentei com você, né, que recente a gente até colocou lá os valores, né, das Sete Pétalas, e um dos valores é a fraternidade, porque só é possível juntos, né? A gente somos seres sociáveis, igual você falou, precisamos um dos outros para poder caminhar, e isso é essencial, né? A gente até criou recente, né, um canal lá dentro que chama Jardim das Pétalas, para poder fortalecer esse conceito, da gente poder se unir, para a gente poder compartilhar, para ter esse momento de um compartilhar com o outro, dar a mão e vamos juntas e aprender juntos, né? E saber que existe um caminho, existe uma jornada que pode ser trilhada, né? E isso é muito bom. E eu vejo isso muito na Nova Acrópole, né? Para mim é uma alegria saber da existência da Nova Acrópole na Terra, porque para mim é um ponto de luz assim para as pessoas também poderem receber o conhecimento, né? Aprender também, né? Dessa fonte. Muito bom. Quais são assim, os maiores medos que impedem as mulheres de serem autênticas? O que você acha que impede de uma mulher ser autêntica, né? Você acha que é o medo do julgamento, da rejeição? Eu acho que existem algumas sombras que elas se repetem na psique feminina, sabe? Eu falaria de duas sombras, que têm a ver uma com a outra na realidade, que é uma insegurança e carência, né? Uma falta de segurança em si mesmo, né? E aí eu acho que esse medo, essa insegurança, ela gera uma indefinição em relação à vida, sabe? Querer agradar todo mundo, ficar em cima do muro, sabe? Isso é muito negativo, né? Essa insegurança, esse medo, essa indefinição. E que, curiosamente, tem a ver com a carência também, né? Querer ser amada, querer ser aceita, né? Não ter coragem de ser a si mesmo, né? Porque a gente quer promover a harmonia, né? Só que a gente tem que promover a harmonia de maneira inteligente, né? Tem que saber amar de maneira inteligente, né? E aí eu considero que nesse processo para desenvolver mais segurança em si mesmo, a segurança que a gente tem que desenvolver não é naquilo que a gente faz, sabe? Ou no papel social que a gente ocupa, né? Mas a segurança ela tem que vir de convicções fortes em relação à vida, sabe? E uma conexão própria com o nosso próprio coração, que dá pra gente segurança de ser quem a gente é.
E uma forma de combater a carência é amar, na verdade. Eu nunca me esqueço de um poema que uma vez uma pessoa de Nova Acrópole declamou, escrito por um poeta de Nova Acrópole de São Paulo, declamado aqui em Brasília, que falava que o prazer de amar é justamente estar amando. Não por aquilo que você recebe, mas pela alegria de poder amar, né? Então a gente sente prazer em amar, pelo amor em si. É o amor pela vida, é o amor pelos demais, é o amor por si mesmo, é o amor pelo momento presente, é o amor pelo sagrado, né? Então eu acho que nessa tentativa, esse amor infantil, né, que às vezes a gente tem, é um amor muito carente, sabe? De querer a aprovação, de querer o outro, de querer o outro validando sempre. E isso é muito ruim, porque o que que acontece? A carência é um poço sem fundo, né? Porque se a pessoa está carente, não importa o que você faça, ela sempre vai permanecer carente, porque é uma postura psicológica, na verdade. E eu acho que a forma de substituir a carência positivamente é com uma plenitude que vem da alma de uma alma que ama, independente de qualquer coisa, que está cheia de amor, que vibra amor, que compartilha amor. E por isso que a gente tem que ter capacidade de amar não só as pessoas próximas de nós, né? Mas a gente tem que ter capacidade de amar todo mundo, sabe? A cada encontro, é uma troca de carinho, é uma troca de amor. É o porteiro que a gente conversa, é a pessoa que a gente interage, onde o amor está sempre sendo expresso, né? Para que não tenha carência, porque a energia do afeto, a energia do coração está sempre em movimento, né? Não está nesse vazio no peito que está sempre querendo mais e que nunca é preenchido, né? E no texto você fala justamente de trabalhar as virtudes, né? E o amor é uma, né? Uma das virtudes, e o amor é algo, assim, essencial para a vida, né, humana. E interessante que quanto mais a gente busca dar amor, mais ele não é algo que você dá e vai perdendo, né? Ele é algo que você dá e vai se multiplicando, vai aumentando, vem crescendo. Eu sempre me perguntei, né, quando antes de ter meu filho, eu falei assim, e minha filha também, é, como que o amor pode crescer, né? As pessoas falam assim, quando tem filho, você sente um amor diferente. E realmente, eu vendo minha filha a primeira vez, eu percebi como que o amor, ele naturalmente, é possível crescer mais, né? Cada vez mais. E as experiências humanas que a gente tem aqui, seja com os filhos, seja com um companheiro, seja com um amigo, com uma mãe, com um filho, né? Eles dão essa oportunidade de a gente poder sentir esse amor, né? E o amor realmente, ele tem essa capacidade de crescer. A gente dá e ele continua crescendo. Na verdade, quanto mais a gente dá, mais ele cresce, né? É muito... Eu acho que você está trazendo uma coisa muito bonita, Natália, que é esse vislumbre de como o ser humano pode ser mais, sabe? E eu acho que a gente deveria ter essa visão dentro de nós, de como a gente pode ser mais, a gente pode experimentar mais, e o amor pode crescer. Na Nova Acrópole a gente fala muito sobre essas potências espirituais do ser que estão associadas ao poder da vontade, ao poder do amor e ao poder da inteligência, né? Vontade que se expressa através da disciplina, da ordem, o amor que se expressa através da harmonia e da vida, a inteligência que se expressa através da forma adequada de executar as coisas. E eu acho que a gente tem que ter esse sentimento, essa intuição de que a gente ainda é criança e pode ser tão mais, né? Eu acho que sonhar com esse horizonte de possibilidades, sabe? De um ser humano maior, mais realizado, mais potente. Eu acho que a gente precisa sonhar com isso. Um ser humano não que ele só tem mais poder sobre os demais e executa mais coisas, mas que ele vibra num outro patamar, sabe? Eu acho que a gente tem que sonhar com esse nível de consciência elevado, forte, potente. Porque se a gente sonha, a gente projeta, em algum grau a gente vive. Sim. E é isso, a imaginação, né? Ela tem um poder, assim, muito É. importante, né? Quando a gente põe, né, Cria. nossa, cria, faz a imaginação, ela e dá asas a essa imaginação, é possível se concretizar aqui, né? É algo poderoso. E muita gente, às vezes, mulheres, né, às vezes ficam pensando que, já estou com 40 anos, será que ainda é tempo, né, de mudar, de seguir um caminho, de seguir uma jornada, de me transformar? Queria ouvir um pouquinho de você, eu já ouvi um pouco, né, alguma história que você contou, achei bom, e é bom, assim, deixar essa mensagem também, né, para outras mulheres entenderem que é possível sempre, né, a gente Claro, querer se transformar, querer buscar e seguir o nosso coração, né? claro, com certeza. Eu considero que esse período aí dos 40 anos, né, muita gente fala sobre crise da meia-idade, né, para homens e para mulheres,
que é um momento de revisão da própria vida, né? Estou indo no caminho certo? Estou fazendo aquilo que eu deveria? Então, na verdade, muito pelo contrário, esse período, eu estou com 47 anos, né? Então eu posso falar com propriedade. Esse período dos 40 e poucos anos, 45 anos, 47 anos, é uma oportunidade muito boa de você reafirmar o que é válido. Então, na verdade, é o oposto, é o momento de você tomar boas decisões para reafirmar aquilo que você quer realmente viver, né? Já não é mais uma jovenzinha, mas também tem muita coisa ainda para ser vivido. Então, é a gente ter coragem nessa fase da vida, ou numa fase posterior da vida, não importa, a tomar, a ter coragem para tomar decisão e viver aquilo que vale a pena realmente ser vivido, sabe? Tem uma frase de Sêneca de um livro chamado A Brevidade da Vida, que é um filósofo estoico, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: você vai esperar para viver na sua aposentadoria aquilo que te toca a alma? Quem é o fiador dos teus dias e garante que você vai viver tanto tempo? Se é importante para viver realmente, que você viva agora. Então eu acho que a gente tem que ter coragem para viver o que vale a pena. E a história que eu contei para você outro dia é que eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo e arriscando coisas novas. E aí eu lembro da história da mãe de uma membro minha da Nova Acrópole do Lago Sul, à época, que eu acho que mais de 70, 80 anos, foi aprender a tocar piano. E eu achei isso tão bonito, sabe? Que a gente se permitir aprender coisas novas sempre. Porque quando a gente aprende coisas novas, isso é até fisiológico. O cérebro é plástico, ele se reconfigura de uma forma diferente. E com o passar do tempo, na medida que o tempo passa, a gente vai ficando numa zona de conforto das coisas que a gente já sabe, sabe? E já não faz mais coisas tão novas assim. Me lembro um dia que a gente teve uma atividade num parque, Jardim Botânico, e eu fui com um grupo de Nova Acrópole, e a gente foi jogar peteca, sabe? Não lembro, nunca tinha jogado peteca. E toda vez que você faz uma coisa assim, você faz uma coisa meio torta, meio desengonçada, né? E às vezes a gente Sim. fica com vergonha de fazer um negócio desengonçado, né? Não é mais criança. Mas eu acho que a gente tem que se permitir isso, sabe? Poder ser desengonçado com coisas novas, sabe? Para a gente se permitir ser diferente, aprender coisas novas. E enquanto a gente está aprendendo coisas novas, a gente está vivo. Esses dias eu fiz uma palestra falando sobre isso, sobre criatividade. Tem um livro que eu recomendo muito interessante, O Ato Criativo, de um autor americano chamado Rick Rubin, e ele fala sobre isso, que a natureza humana é uma natureza de criar. E a gente tem que sempre criar algo novo, sabe? Para mim, quando a mente está ativa, criando, tendo ideias, a alma está viva em movimento. Quando a gente para de criar, a gente morre por dentro. Então a gente tem que criar, tem que ter sonhos, tem que ter projetos, tem que ter imaginação. E para mim isso vale para qualquer idade da vida. A alma viva, a alma criando, a alma com sonhos, né? Então, claro, sempre é tempo, na verdade, porque a alma está viva, né? Precisa se renovar e criar coisas novas, sempre. Tem vida, tem oportunidade, né? É, Acho que é sempre. essencial mesmo, a gente está sempre em movimento, né? E uma pergunta que eu acho muito importante, que é, com a mulher tomando essa decisão, né, de viver, de ser autêntica, como que isso impacta nos relacionamentos? O que muda? Estamos no caminho correto? Como colocar limites? Como sentir que a gente está no caminho correto? Estamos seguindo o nosso coração? E como que os relacionamentos ficam a partir disso também? Eu considero que quando a gente tem um senso de quem a gente é e a gente tem a nossa própria jornada, a gente se coloca limites em termos de respeito próprio, sabe? E respeito em relação aos demais, para poder estabelecer limites do que pode e do que não pode, do que é e do que não é. E eu acho que estabelecer limites em qualquer relacionamento que a gente tenha é fundamental. Porque isso não é só com os homens, é com todas as pessoas, na realidade, né? Porque a gente tem uma partezinha nossa inferior, né, que é meio tirânica, e se a gente não toma cuidado, os outros tiranizam a gente. A gente tem que tomar cuidado para não tiranizar as pessoas e nem para ser tiranizado. Sim. Né? É delicado isso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu considero? Que a gente precisa, na realidade, introduzir nos nossos relacionamentos muito amor, sabe? Essa disputa por espaço, por poder dentro de casa, ela é muito negativa, muito negativa. Então eu considero que a gente precisa ser muito flexível, muito amorosa, sabe? Estabelecer limites do que é próprio, do que não é, mas com o, o máximo possível com graciosidade, né? Ainda que difícil seja, e muito é,
mas que a gente possa aprender cada vez mais a introduzir a nossa vontade de maneira inteligente, né? Existe uma definição de diplomacia que tem a ver com isso, que é a gente introduzir a nossa vontade no mundo com o mínimo de dano possível, né? Com o máximo de inteligência e estratégia. Então, eu considero que a gente tem que saber pôr limites, mas limites sempre com muito amor, porque eu acho que as portas do mundo se abrem quando a gente tem amor, sabe? As portas dos nossos relacionamentos se abrem quando a gente tem amor em todos os níveis, porque todo mundo precisa ser amado e quer ser amado, sabe? Então, eu acho que a gente precisa usar mais, talvez, a chave do coração, sabe? Para harmonizar as nossas relações. E aí, impor limites, sim, mas impor limites não do alto da nossa reatividade, mas do alto da nossa inteligência e do nosso centro amoroso, sabe? Do que é próprio e do que não é, do que bate e do que não bate. Mas sempre com centro, não com raiva. A gente não impõe limite com raiva, porque é um limite mal imposto. A gente tem que impor um limite a partir da nossa inteligência e das nossas escolhas de vida, do que a gente considera que é próprio para a nossa jornada a viver e do que não é. E quando a gente sabe o que quer viver, tem coisas que são compatíveis com as nossas escolhas e tem coisas que não são compatíveis. E quem escolhe somos nós, porque somos indivíduos, né? Isso é tão interessante, né? Eu venho examinando a respeito desse assunto, né? Até para mim, para poder melhorar. E percebo, assim, que uma coisa que eu venho percebendo é que quanto mais a gente está conectado com o nosso coração, com esse amor que você falou, mais a gente é o que a gente veio para ser, naturalmente as pessoas percebem o nosso limite. Às vezes, muitas vezes, sem a gente precisar verbalizar, porque a gente está no nosso lugar, né? Eu sinto assim, quanto mais eu encontro o meu lugar no mundo, eu não preciso disputar, né, por algo ou mostrar, porque eu venho buscando estar no meu lugar e as pessoas sentem, ao nosso redor sente isso. E naturalmente, como você falou, tem a inteligência, tem a sabedoria, né, para poder lidar, às vezes, com alguns desafios, a forma, às vezes, da expressão da outra pessoa, mas aprender isso, fazer isso com amor, né. Eu mesmo falei, tinha comentado que eu li aquele livro O Homem é o que Pensa, que ele fala justamente um pouco disso também. Muitas vezes a gente acha que o outro é culpado pela forma que a gente é, ou a gente às vezes se colocar no lugar de vítima, né? E ele fala justamente isso. A gente acha que às vezes o opressor é pior do que o oprimido, mas só existe o opressor porque existe o oprimido. Então, os dois precisam entender que não precisam de ocupar esses lugares, né? Justamente entender que quando a gente faz uma escolha, né, consciente, sábia, com esse amor, a gente pode sim ter relações melhores, né? Relações mais amorosas, sem disputa, que eu acho que foi uma coisa que você falou muito importante, né? Dentro das relações dentro de casa, que cada um tem o seu lugar e tem sua importância, né, nesse movimento. Você falou uma coisa que eu acho que é importante, Natália. A gente trabalha muito essa ideia em Nova Acrópole, às vezes a gente faz cursos de segurança pessoal, né? E, e existe uma psicologia que você comentou que é predador e vítima, né? Então não tem vítima sem predador e não tem predador sem vítima, né? Ou seja, o predador vai atrás daquele que tem perfil de vítima. Então a gente se permite ser vítima. Então a gente precisa cortar qualquer pensamento de que eu sou assim porque alguém me faz ser assim. Não, eu sou assim porque eu escolho ser assim, eu me permito ser assim. E às vezes a gente hoje vive numa cultura muito ruim, que é uma cultura de vitimização, né? Isso é muito negativo, né? Eu vivo uma situação porque eu me permito viver uma determinada situação. Então, se eu não quero viver, que eu não me permita viver essa situação, porque eu posso escolher não viver essa situação, né? Não existe vítima, existe você que permitiu viver. O problema não é da Sim, outra pessoa, o sim. problema é seu, né? E é Então muito difícil, né? Porque quando a pessoa, às vezes a mulher se coloca nesse lugar de vítima, é difícil crescer, né? porque o problema do outro, né? O que que você vai fazer? Nada. Justamente. Tira o É mais outro. fácil, é mais fácil, mais É confortável, claro. né? E falando isso, Aham, falando de mim, né? Porque eu mesmo aham, me percebi nesse aham, lugar e aham. vendo que, assim, peraí, o que que eu quero, que é o que você falou, né? O que eu quero pra mim, né? Quero isso, quero aquelas situações da minha vida, não, né? Então é isso, eu que tenho que mudar, né? Eu que tenho que Que se transformar, posicionar. me posicionar perante a vida com o que eu quero, né? Com o que eu sou, com o que o meu coração, que é esse assunto, né, do coração, né? Realmente do nosso propósito, que a gente veio para fazer. Então, quanto mais conectado que a gente está com isso, naturalmente a gente
as relações vêm mudando, né, ao nosso redor também. Isso Dependendo de quem a gente vai atrair relações que são afins com quem somos, né? sim, Então eu quero que gerar tem outros ligação. padrões de relacionamento, eu preciso ser uma pessoa diferente. Sim, Não vai se aproximar de mim nada que é completamente diferente de quem eu sou. sim. É muito bom essa conversa, muito bom mesmo. Estou gostando tanto. Espero que quem está assistindo também esteja gostando dessa conversa assim, tão produtiva, tantos elementos, tantas ferramentas boas você vem trazendo. E pedir para você passar uma mensagem, né, do que você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, né? E também falar como que elas podem encontrar o seu trabalho, conhecer mais desse trabalho que você vem fazendo. Então, Eu considero que a gente precisa, como mulheres, né, um público feminino, cultivar essa vida interior, né, essa relação com a nossa própria alma, com o nosso próprio coração, e ao mesmo tempo colocar isso a serviço da sociedade, sabe? Eu considero que a gente tem que fazer um trabalho sobre nós mesmos, mas a gente tem que oferecer a obra que somos nós mesmos em benefício dos demais, né? Então, eu acho que é um trabalho de autoconstrução, ao mesmo tempo que é uma obra de serviço, né? E essa é a proposta de Nova Acrópole, na verdade. Então, convido para quem tiver mais interesse, né, em conhecer um pouco mais. Nova Acrópole é uma organização internacional que está presente hoje em mais de 50 países, é uma escola de filosofia à maneira clássica. E a nossa proposta, na verdade, é a formação humana, né? Despertar dentro de cada ser humano esse poder próprio que todo mundo tem, de conectar consigo mesmo, com os mistérios da vida e colocar esse poder a serviço da sociedade, né? Estou aqui em Brasília, no Lago Sul, Nova Acrópole do Lago Sul. Quem quiser fazer uma visita está convidado. Mas de toda forma tem Acrópole no Brasil todo, né? Tem quem ouvir também de língua portuguesa em Portugal, em alguns outros países de língua portuguesa. Então, estão convidados a conhecer um pouco mais, fazer o curso de filosofia com a gente, se aprofundar aí nessa jornada de vida interior. Obrigada, Natália. dizer que vale muito a pena, com certeza, conhecer essa jornada também da Nova Acrópole. Eu sou grata mesmo por esse trabalho que vocês vêm realizando. E pedir também para você deixar um conselho para nós das Sete Petras que vem fazendo esse trabalho. Qual conselho que você dá para a gente continuar nessa busca, nessa jornada, né, de resgatar esse feminino, né? O que você pode nos dizer? Eu acho que vocês têm um terreno muito fértil para atuar, porque o que, que eu vejo? Que a gente foi para um lado da curva, né, de uma masculinização das mulheres, mas eu vejo cada vez mais uma necessidade de voltar ao feminino, sabe? Mais autêntico. Então, eu acho que tem muito espaço para isso, né? O que eu diria para vocês junto com essa vivência do feminino, trazer cada vez mais esse elemento filosófico da compreensão das ideias, né? Aí essa ponte Nova Acrópole, né? E o trabalho que vocês fazem, porque junto com o sentir e perceber o intuir, tem que ter também um compreender, né? E a filosofia ajuda muito a gente nessa jornada. Porque quanto mais a gente compreende as leis da natureza, né, mais a gente pode vivê-las de maneira mais intensa e mais a gente pode senti-las, né? A compreensão ajuda com o sentimento e o sentimento ajuda com a compreensão. Não existe essa separação, né? Mente versus o sentimento. A gente tem que unir as duas coisas, né? Em função dessa grande obra humana. Grata, mais uma vez, né? Por isso que a gente fez esse convite tão especial para você. Você é a primeira pessoa que a gente está entrevistando aqui, né? Obrigada pela honra. E eu acho que é isso que você falou, a filosofia, né, esse estudo mais alto é o que dá a linha condutora, né, nessa jornada. Eu sou bem grata mesmo. Obrigada, É isso. Natália. Grata a todos que nos acompanhou até aqui. Obrigada.